Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Olá, boa tarde para você. Está começando agora o Jogada Esportiva comigo mesmo, Tainara Lima, aqui na TV Tremembé. Trago para vocês os assuntos mais falados. Soluções da Premier League. A Ajax vai cancelar contrato de jogador que saiu do coma após quase 3 anos. Irregularidade defensiva é um desafio para São Paulo conquistar pelo Brasileirão o Atlético Mineiro. Funcionário do Flamengo é internado com suspeita de novo coronavírus. FIFA usará a caixa bilionária para criar fundo no futebol. Clubes pequenos do Brasil se unem em busca de ajuda. Com provável saída de Khabib Nurmagomedov no UFC 249. Zagueiro colombiano renova contrato. Com férias confirmadas, jogadores do Palmeiras não precisarão treinar até o dia 20. Presidente Romildo Bolzano está curado do Covid-19. Fiel esgota mais de 1.000 vagas com doações de sangue em menos de 24 horas. Neymar, Gabigol, Vinícius, entre outros jogadores, fizeram campanha em paredão do BBB. Logo mais trarei as informações. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje.
Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19. E regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Voltamos com a jogada esportiva aqui na TV Tremembé. Soluções da Premier League. É apenas mais uma ideia para terminar o campeonato até o final de julho. A solução seria com 92 jogos em até 60 dias em campo neutro. Todas as soluções e meios provisórios e fora do contexto em condições de normalidade. A ideia é fazer com que a pré-temporada dos clubes ingleses, realizando 90 jogos restantes da Premier League, em duas fixas, que seriam em Premier, times em enfrentar em portões totalmente fechados, clubes
que mando. A partir do final de maio, ficaram sendo assim na campeão, os classificados e as competições europeias, e assim também os rebaixados. Vai cancelar o contrato do jogador que saiu do coma em 3 anos. Vocês lembram que ontem eu havia trazido o caso do jogador Nouri? A briga jurídica continua então. O Ajax vai cancelar o contrato do meia Nouri, jogador que teve uma parada arritmíca e um amistoso em 8 de julho de 2007. E a família que vai processar o clube. Logo mais trarei novas informações do futebol para vocês. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos com a Jogada Esportiva, novamente na TV Tremembé, e vamos falar um pouco sobre São Paulo e o Galo. Irregularidade defensiva é um desafio para São Paulo conquistar Brasileirão pelo Atlético Mineiro. Segundo análise, 55.334 finalizações feitas em Brasileirões desde 2014. Isso dá a entender que a principal causa das várias demissões de treinadores no Galo são devido à baixíssima eficiência defensiva. É evidente que o clube está precisando de uma revolução administrativa e tenta buscar o objetivo que não alcança desde 1971, o tão sonhado Brasileirão. E há quase 49 anos, o Galo sente o cheirinho de poder vencer o Brasileirão. E não por aí. O técnico português Jorge Jesus afirmou que não dirigiu o clube em 2019 porque estava disposto a treinar uma equipe que jogasse por títulos. Mesmo vendo o Atlético Mineiro vencer o Flamengo por 2-1 em casa, o técnico mister português, treinador do Flamengo hoje, não ficou convencido. Funcionário do Flamengo é internado com suspeita de coronavírus. Sandro Dílio, que trabalha no setor de eventos do Flamengo da Gávea, está internado em um hospital na zona norte do Rio de Janeiro. Com suspeita do coronavírus, o quadro é considerado grave. Cacau Cota, vice-presidente da relação externa do Flamengo, pediu apoio a torcedores em suas redes sociais. Logo mais trarei notícias para vocês da conta bilionária da FIFA. Fique agora com mais um intervalo. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19,
e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e meios disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública. Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Isso mesmo, voltamos com mais uma jogada esportiva aqui na TV Tremembé. Obrigado você que está nos acompanhando na nossa página TV Tremembé. Vou trazer notícias agora da FIFA. FIFA usará caixa bilionário para criar fundo no futebol. Devido grave emergência no futebol causada pelo coronavírus, a FIFA usará um caixa bilionário para suprir e ajudar o mundo do futebol. A tentativa seria amenizar os efeitos da crise econômica em todo o mundo pela paralisação do futebol por conta da pandemia. Segundo o jornal New York Times, é mais um bem assim. A criação do fundo ainda precisa ser aprovada pelo Conselho de Organização. Vamos esperar então que o Conselho de Organização aprove a ajuda da FIFA. A intenção seria dar assistência para o futebol. Clubes pequenos do Brasil se unem em busca de ajuda. Em meio à crise gerada pela pandemia, o futebol no Brasil, devido ao novo coronavírus, clubes do futebol brasileiro se reuniram buscando soluções e medidas para prevenir o Covid-19. O efeito foi gerado em um grupo de WhatsApp, contando com mais de 170 técnicos de clubes. Lá eles questionavam em busca de soluções e afirmam: é um movimento entre clubes brasileiros. É aquela coisa, um clube incomoda, 2 clubes incomodam, 3 clubes incomodam muito mais, 170 incomodam muito, muito mais. Alguém vai ter que nos ajudar. Esperamos então que a FIFA, a CBF olhe e possa ajudar de alguma forma esses clubes que estão passando por essa necessidade. Logo mais trarei informações depois do nosso break. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto.
Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Novamente aqui com o Jogada Esportiva, trago informações do UFC 249. Khabib Nurmagomedov, lutador do UFC, revela que ainda não conseguiu deixar a Rússia e que possivelmente não estará apto a enfrentar Tony Ferguson no dia 18 de abril, no UFC 249, ainda sem local definido. Por conta da pandemia, alguns lutadores vêm tendo dificuldades e não diferentemente da lutadora Dana White, que vem passando por dificuldades em montar o seu card no UFC 249. Digamos que é o assunto mais falado, o assunto é sério. Nurmagomedov, assim como outros atletas, podem ter problemas para se apresentar no evento, devido à ordem de isolamento social, fronteiras fechadas. Zagueiro colombiano renova contrato. Sim, estamos falando dele, de Quinteiro. Quinteiro, de contrato renovado, se diz feliz em Fortaleza, com apenas 65 jogos vestindo a camisa do Leão. Quinteiro já é o estrangeiro que mais representou as cores do clube cearense. Seu contrato renovado até o final de 2022, o colombiano comentou sobre a escolha de continuar e seria a felicidade da família e dele próprio. Nesta temporada, das 9 partidas disputadas, totalizando 752 minutos em campo, o jogador disputou a Sul-Americana, no qual foi eliminado para o Independiente, e entrou em campo também para a Copa do Nordeste, campeão do ano passado e do Campeonato Cearense. Com férias confirmadas, jogadores do Palmeiras não precisarão treinar até o dia 20. Por conta da disseminação do novo coronavírus, o Palmeiras teve que interromper de forma abrupta, digamos, seus treinamentos na academia de futebol. Como outros esportes foram suspensos também por tempo indeterminado. O jeito seria explicar exercício para que os atletas pudessem fazer em casa. Logo mais trarei informações do futebol e do presidente Romildo Bolzan, que está curado do novo coronavírus, depois do nosso break. Estado do Ceará, Poder Judiciário, Corregedoria Geral de Justiça, provimento de número 6 de 2020, determina a suspensão do atendimento presencial no âmbito dos serviços notoriais e de registro do Estado do Ceará, como medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o novo coronavírus, causador da Covid-19, e regula a suspensão de prazos para a lavratura de atos notoriais e de registro. Inciso 2. No período de suspensão, deverá ser garantido atendimento presencial para os casos urgentes em todas as modalidades dos serviços notoriais e de registro, mediante prévio agendamento a ser realizado pelos endereços eletrônicos oficiais e e-mails disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, observando-se as medidas relativas à distância entre as pessoas e medidas de higiene recomendadas pelas autoridades de saúde pública.
Inciso 3. Caberá ao usuário justificar no e-mail a urgência, bem como informar o número de pessoas que comparecerão ao ato, devendo ao tabelião ou registrador deferir ou indeferir o agendamento também por e-mail, conforme o motivo alegado para a urgência. Inciso 4. Nos casos de urgência, a serventia efetuará o pré-atendimento virtual, inclusive com o recebimento dos documentos necessários via e-mail para a elaboração e conferência prévia, a fim de reduzir o tempo de permanência do usuário no interior da serventia, sem prejuízo da reanálise dos documentos originais quando do comparecimento à serventia. Cartório Laura, na comarca de Itarema, na responsabilidade da tabeliã substituta Meire Cláudia, que definirá a forma de atendimento do cartório. Para maiores informações, 0 operadora 88 3667 1711. WhatsApp 99704 2382. 99704 2382. E-mail cartoriolaura@yahoo.com.br. Voltamos com Jogada Esportiva, novamente na TV Tremembé. Presidente Romildo Bolzano está curado do Covid-19, conforme anúncio da Secretaria Municipal de Saúde de Osório, cidade litoral norte gaúcho, onde reside o dirigente gremista. Romildo Bolzano tem 60 anos e estava no grupo de risco da pandemia. Mesmo tendo apresentado sintomas leves, Bolzano testou positivo para o novo coronavírus na semana passada. Mesmo diagnosticado com Covid-19, Romildo segurou trabalhando mais nas condições home office. Fiel esgota mais de 1.000 vagas para doação de sangue em menos de 24 horas. Campanha de sangue corintiano emergencial foi lançada na tarde de segunda-feira e esgotou as vagas em menos de 14 horas de ontem, na terça-feira. A ação irá estabelecer os Hemocentros Corsano, Banco Paulista, Fundação ProSangue e Lucas, que atendem os hospitais da cidade de São Paulo. Vamos agora finalizar mais Jogada Esportiva com a minha frase motivacional de todos os dias. A frase é de Machado de Assis: creia em si, mas não duvide sempre dos outros. Fica agora com um novo programa.